São João 14, 6 em diante. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Bem, eu pensei em falar velado para o mundo de fora. Cada homem do passado, ele estava velado para o mundo de fora. Noé foi um homem que estava velado para o mundo de fora. Ainda bem que ele não estava velado, escondido para sua família. Sua família conhecia quem era Noé. Moisés também foi velado para o mundo de fora, para os egípcios, mas não foi velado para os de dentro. Os de dentro creram nele. E nós vamos caminhando, cada profeta aconteceu isso com eles, até nós chegarmos aqui em Cristo, que também foi velado para o mundo de fora. E é uma coisa perigosa que até os de dentro, no dia que aquilo está acontecendo, os de dentro é difícil ver, porque Jesus estava mostrando tudo o que era Deus, tudo o que era o Pai, mas ainda eles tinham uma pergunta, eles ainda queriam saber: mostra-nos o Pai. Se mostrasse o Pai para eles, como Filipe, Filipe era de dentro, irmãos. Agora nós temos um grupo dentro que, ao ouvir a resposta da palavra, que era Cristo, ele entendeu. A gente não vê na Bíblia mais Filipe com esse problema. Mostra-nos o Pai, um Pai distinto, separado de ti. Mostra-nos. Porque Filipe alcançou a revelação e viu o Pai velado no Filho. A gente tem que ter luz para isto. Pedro viu o Pai velado em Jesus. Não importa o que os outros diziam, que eram grandes profetas, grandes personagens, Elias, Jeremias, João Batista, alguns dos profetas, mas e vós quem dizeis que eu sou? Agora, era para o grupo de dentro. Tinha que ter um que aquele homem não fosse um escondido, mas que fosse revelado. E ele estivesse desvelado para o povo de dentro. Porque Jesus estava velado, isto é, escondido, para o mundo de fora. Eles olhavam e só viam um homem, um mortal, algo passageiro, algo que sente dor, alguém que é igual a qualquer homem. E como crer que ele e o Pai é a mesma coisa? Então vamos aprendendo que os de dentro também têm dúvida. Mas é sanada a dúvida quando há uma revelação. Aí Jesus revelou claramente para Filipe, quando Filipe quis que ele mostrasse o Pai. Há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Oh, irmãos, isso é uma mensagem que todo mundo conhece.
Mas saber a realidade é só o eleito. Tem muita gente que chama Jesus de Senhor, mas não adianta nada. A Bíblia diz que muitos me dirão Senhor, Senhor, mas eles não fazem a vontade do meu Pai. Eles não veem a manifestação, eles não veem o desvelado, aquele Deus desvelado. Ele não vê aquele Pai desvelado. Ele está velado no Filho, mas quando a palavra é dita, quem me vê a mim, vê o Pai. Isso revela o mistério. É como você falar, mostra-me o selo. E Brana podia dizer, sendo o sétimo mensageiro, que ele estava revelando aquele sétimo selo, ele estava velando o sétimo selo. Então as pessoas não viam porque ele estava, o sétimo selo estava velado, olha bem, para o mundo de fora, mas também estava para o povo de dentro. Assim como Jesus estava velado para os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos, mas também Jesus estava velado para Filipe. Mas quando Jesus desvelou para Filipe, irmãos, o desvelar é tão simples. Jesus simplesmente falou para ele, quem me vê a mim, vê o Pai. Aquilo foi o suficiente para Cristo ser desvelado e mostrar para Filipe que ele era o Pai. É fácil para você ler a mensagem do profeta e ver que Cristo, o sétimo selo, está velado. Velado para os de dentro e para os de fora, isto é, para os de dentro da mensagem e para os de fora da mensagem. O sétimo selo. Mas se ele pudesse dizer, quem me vê a mim, vê o sétimo selo. Mas você tem que ter revelação. Se ele falasse assim, você ainda discutiria com ele. Mas o verdadeiro eleito, como Filipe, não discutiu com Jesus. E você pensa que era fácil ouvir Jesus falar aquilo? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Você quer ver um Pai? E Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Não era fácil para Filipe, mas ele era eleito. Não é fácil para um crente da mensagem também ouvir isto. Quem vê Brana, vê o sétimo selo. Não é fácil, mas para o crente revelado, ele cala a boca. Ele não complica a coisa. Ele crê. Por quê? Quem traria a revelação é o sétimo anjo. Deixa eu ler um pouquinho aqui para você. O desvelar 336. Mas agora, como Apocalipse 10 prometeu, todos os mistérios de Deus que foram escondidos nas páginas através daqueles anos seriam abertos, trazidos para a era da mensagem do sétimo anjo. Olha, falar que não foi revelado é dizer contra o profeta. Irmão Brana está dizendo que essa revelação de Apocalipse 10 seria aberto e trazido para a era da mensagem do sétimo anjo. É que as pessoas não conhecem o sétimo anjo. Quem vê o sétimo anjo, vê Cristo. Para eles é uma complicação, por quê? Quem via Jesus para ver o Pai também era complicado. Ele diz, eu vejo Jesus, eu não vejo o Pai. O Pai é o Todo-Poderoso. Sim, mas o Todo-Poderoso está no corpo agora. Ali estava. Jesus é o Todo-Poderoso, mas agora o Todo-Poderoso está no corpo, no sétimo anjo. Meus irmãos, isso é tão claro nas Escrituras, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores do que estas fará, porque eu vou para o meu Pai.
São João 14, 12. Aquele que crê, não é aquele que duvida de mim. É aquele que crê em mim. Brana creu. Não temos um homem na terra que fez o que Brana fez. Nem Jesus. Isso é provado. Nem Jesus. Foi Jesus que falou. São João 14, 12. Quem estava falando era o próprio Jesus. Ele estava dizendo, em outras palavras, vai vir um personagem. Ele poderia dar mais luz. O sétimo anjo, quando ele chegar a manifestar, ele vai fazer obras maiores do que eu fiz. Por quê? Ele ia para o Pai e agora ele ia voltar numa outra carne. Eu e o Pai somos um. Ele voltou ao Pai, voltou à forma, à condição de origem. Mas agora, em Apocalipse 10, meus irmãos, aquele que voltou ao Pai, voltou num homem outra vez. Veio num homem. Isso aqui não devia ser difícil para os de dentro, que crê na mensagem do profeta. Porque o profeta deveria estar velado para os de fora e desvelado para os de dentro. Mas é interessante que o profeta está velado para os de dentro da mensagem e velado para os de fora, para os pentecostais e demais. Só a igreja eleita, que come a revelação, que come o livrinho, é que pode ver isto. Escuta, não é isto certo? O que ele disse há 1 ano e 6 meses atrás, cerca de uns 2 anos, vá até Tucson. Agora, não vai esperar que você vai até Tucson, que o irmão Branham vai voltar e vai até Tucson outra vez. Não. Era naqueles dias, o irmão Branham está dizendo que Deus tinha dito para ele, vá até Tucson, vá ao norte de Tucson, há um grande estrondo, exatamente no período da ressurreição. Um grande estrondo. E o que aconteceria? Os selos seriam abertos. Agora, o que eu gosto é do pequeno segredo. Os selos seriam abertos. O selo que revela estas coisas. Olha, os selos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria revelado. Mas através de quem? O selo. Havia um selo para revelar os selos. Todos aqueles selos estavam dentro de um selo, do 7º selo, do 7º anjo. Porque é nos dias da voz do 7º anjo que a gente fica sabendo quem foi o mensageiro. Nos dias da primeira era, em diante até na 7ª era. É nos dias do 7º anjo. Então, o selo que revela estas coisas, que revela os trovões, que revela os 7 selos, que revela Apocalipse 10, o selo. Apocalipse 8 é o 7º selo, que revelou Apocalipse 10. Apocalipse 10 estava com esta carne em torno de Apocalipse 8. Entendeu? Em torno de Apocalipse 8 estava Apocalipse 10. Você precisa agora ver o 7º selo. Mas ele é quem tem que dizer para você, eu sou este 7º selo. Mas você diz, mas ele não disse. Ele disse. Ele disse que cada mensageiro das eras representava um selo. E ele era o 7º mensageiro da 7ª era. Ele era representante de qual selo? Do 7º. Ele diz que aquele 7º anjo da constelação era quem tinha o 7º selo. E voou para ele. Agora, deixa eu tomar estas palavras. Não voou para mim, não voou para o irmão Zé Brana, não voou para William Soto Santiago, que já partiu. Não, voou para mim. Irmão Brana estava falando dele, voou para mim. Aquele 7º anjo, era ele quem tinha o 7º selo. E voou para o profeta. Se você vê, agora, Deus desvelado, você vê o 7º selo desvelado.
Senão você vai continuar a vida toda na expectativa, algo vai acontecer, já aconteceu. Os judeus estão esperando o Messias já veio. Então vai chegar Moisés e Elias para fazer um outro trabalho. Mas o Messias que eles esperam já veio, há 2000 anos atrás. O profeta que o povo da mensagem espera para revelar o 7º selo, 7 trovões, novo nome, visão da tenda, já veio. Já veio e eles não souberam. Foi manifestado em 1963, na abertura dos 7 selos. A irmã Brana continua aqui no 336, o desvelar de Deus. O que é isto? Isto mostra que isto não pode ser um homem. Isto choca perfeitamente. Tão perfeito o quanto pode ser, cada vez. O que é isto? É a mão de Deus vem diante de nós. É a mão de Deus diante de nós. Não é um homem. Agora, se você visse nos dias de Jesus, você também poderia escutar uma pregação assim, mas não é ele, o homem, porque era muito simples, é Deus. Mas o que você via por fora era o homem, mas aquele homem velava Deus. E Deus estava velado para os de fora, ao ponto deles o matarem. Deus estava velado em Jesus. O homem Jesus era o véu que atrapalhava eles ver o Pai. Era o véu que atrapalhava eles ver Deus. E até na mensagem nós temos ainda o povo lutando que o Pai e o Filho é dois. É uma vergonha. O povo da mensagem, eles fazerem uma coisa dessa. Vocês poderiam ter parágrafos do irmão Brana dizendo que o Pai e o Filho são dois? Você não tem. Você teria o parágrafo da mensagem para William Brana dizendo Jesus não é Deus. Você não tem. Entende? Você não tem. Por quê? Irmão Brana não formou uma doutrina baseada num parágrafo. Ele sabia que não era correto. Mas ele trouxe para nós a verdadeira doutrina da unidade de Deus. A unidade sempre tem que ter algo mais algo. Uma unidade não pode ser apenas um só. Entendeu? Isso não é uma unidade, isso é uma unicidade. Mas a unidade é exatamente um espírito dentro de um corpo. Você está vendo aqui Aqui você está vendo quanto? Uma unidade. Mas eu sou corpo, espírito e alma. Mas eu sou uma unidade. Deus é uma unidade. Mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, isto são alimentos que os pentecostais não comem até hoje. Mas vamos mais um pouquinho com o irmão Brana aqui, ó. Isso choca perfeitamente, tão perfeito quanto pode ser, cada vez. O que é isto? É a mão de Deus diante de nós. Escuta. E porque está em um grupinho, velado em carne humana. Deus estava naquele grupinho, naquele tabernáculo Brana, naquele grupinho do tabernáculo Brana, velado em carne humana, que o próprio tabernáculo Brana não viu, porque nós temos muitos Filipe ali dentro do tabernáculo Brana, em Jeffersonville. Mostra-nos os selos, que nos basta. Mostra-nos os 7 trovões, que nos basta. Mas ele pega e fala, os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Não basta. Eles são piores do que Filipe. Filipe era o crente verdadeiro. Estes são os crentes falsos na mensagem. Que o irmão Brana pode falar, o 7º selo voou para mim, que aquele 7º anjo voou para mim, era ele quem tinha este selo, e ele voou para mim. Mas eles não aceitam. E ali estava Deus velado. Você vê Deus velado em Jesus, o Pai estava velado em Jesus, e agora Jesus estava velado no 7º anjo. Isto é escondido.
Por fora era um homem que chorava, que cansava, era um homem que sofria, era um homem que caçava, que pescava. Por fora era um homem de dores também, mas por dentro escondia, velava o sétimo selo, o sétimo anjo de Apocalipse 10 estava velado ali dentro. Meus irmãos, quem tem luz, veja isso agora, está velado em um grupinho, velado em carne humana. Qual carne humana que ele estava velado? Está velado para o mundo de fora. Ele está velado para o mundo de fora. Ele está revelando a si mesmo para os bebês, os quais aprenderão. Mas esses outros não são bebês, eles já são crente velho, não aprende mais. Quanto mais tempo de crente você tem na mensagem, pior a gente é. Quanto mais velho tem que ser bebê. Não bebê pentecostal. Bebê pentecostal foi nos dias do irmão Brana, que Deus disse para ele: não tente ensinar estas coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Isso foi para o tempo do irmão Brana, mas agora para o tempo da noiva, irmão Brana veio e diz que os bebês, os quais aprenderão. Isso quer dizer, bebê é aquele que pode ser ensinado, que pode ser carregado, que pode ser levado, que você pode falar para ele: faz isso, ele vai e faz, não faz isso. Então é um bebê e tem hora que tem que ser corrigido, mas é bebê. Muitos de nós não temos este espírito de bebê em nós. Talvez tenha espírito de bebê, qualquer outra coisa, mas de bebê, a criança, de uma criança, aquele espírito humilde, aquele espírito que perdoa, aquele espírito que a gente bate num filho e ele não fica com raiva da gente o resto da vida, não. Ele não fica com problema, com as costas viradas com a gente. Bate num filho, olha, na mesma hora você vê aquele filho te procurando, querendo seu colo. Isso é bebê. Isso é um crente que hoje Deus quer ter, um crente bebê, não pentecostal, falador em línguas, mas um bebê que pode aprender. Porque se você não aprende quando você é bebê, depois de grande é a coisa mais difícil, porque a cabeça dura. Depois de grande se torna pior. Eu tenho até um parágrafo que o irmão Brana chama de cabeça dura. Mas qual a questão? É que ficou velho. Agora, nada mais entra, filho. Nós aprendemos há muitos anos atrás: ensina o seu filho até os 6 anos. Irmão Brana tem ensinado isso para nós também. Até os 6 anos você ensina os seus filhos para que a música, o rock, as coisas do mundo não entram nele. Porque depois disso é difícil. Porque tudo que você ensinar, ensina o seu filho o caminho que deve andar, porque quando for mais velho, ele não desviará desse caminho. Necessário essas crianças serem ensinadas a palavra, para elas não desviar da palavra. É necessário ensinar a mensagem do profeta, os selos, os trovões, para esses bebês, esses meninos hoje, não esses velhaços que estão com a mensagem já há 60 anos. Não, para esses bebês que estão chegando agora. Os bebês entendem, os bebês creem, os bebês dizem: isso é verdade. Os bebês podem ser guiados, os bebês você pode zangar com ele, ele volta a ter amizade com você logo. Mas quando a gente não é bebê, a gente é cabeça dura. A gente precisa da misericórdia de cada um de vocês, e muitas vezes não tem misericórdia, porque não são bebês. Se fossem bebês, então eles poderiam ter misericórdia ao mesmo tempo. Aí eu apanhei, mas se eu voltar, é meu pai. Eu apanhei, mas é do meu pai. Eu estive com problema, mas foi com meu pai. Eu não posso passar por isso. Isso é coisas que eu não quero ficar falando. Deixa eu já ir para um encerramento. O irmão Brana fala nisso aqui, ó. Tem um parágrafo que os irmãos colocaram aí na internet, muito bom: a maneira provida por Deus de cura. Eu acho que essa mensagem alguém deve ter tirado o parágrafo, pregado em 19/7/54.
Deixe-me dizer algo aqui rapidamente, pois nosso tempo está se esgotando. Escute você. Você sabe que a Bíblia prediz que nos últimos dias haverá uma guerra bacteriológica? Que essas doenças aparecerão nos homens e cairão sobre todos aqueles que não têm o batismo do Espírito Santo. Mas foi ao anjo a quem estava encarregado dessas pragas que a ordem foi dada para não tocar aqueles que levavam a marca de Deus. A marca. Bem, que tipo de professores devemos ser, irmão, para colocar a igreja em ordem, para que ela esteja nessa condição? Deixe-a ser imune. A igreja não está sendo imune, é todo mal. Toda bactéria, todo vírus está entrando na igreja. Já não estou falando do corpo, não. Meus braços estão doendo, diz o profeta, agora, onde os médicos me picaram para tentar me vacinar contra a febre amarela e tudo mais. Eu disse a eles que não precisava disso. Isso é fé, né? Não precisava disso. Eu disse a eles que não precisava, mas eles não queriam me ouvir. Mas vou lhe dizer o que Deus fará. Deus tem um soro e é chamado de Espírito Santo. E quando este soro entra em você, ele o inoculará. Ele para com qualquer vírus. Ele para com qualquer mal. Quando o Espírito Santo entra, isso aqui nós não queremos partir para um extremo de que não ficamos doentes, que não pegamos vírus. Aqui o irmão Brana mostra essas coisas, porque Deus tem um cuidado com o seu povo, no físico e no espírito. Se você muitas vezes é atacado por isso, rogue a Deus, clame a Ele. O Espírito Santo que está em você fará este mal sair de você, ficar fora, porque já temos uma palavra, diz o profeta, aleluia, nos últimos dias, temos uma palavra para não tocar em nós. Amém, amém. Bem, esse pedacinho aqui, 343, o desvelar de Deus. E você verá, se você simplesmente fizer aquilo, romper aquelas velhas tradições e coisas e vir a Ele. Mas quem vai romper as tradições? As pessoas têm tradição desde quando o irmão Brana morreu. A primeira tradição que levantou já foi: ele vai ressuscitar. É um dogma, é uma tradição para o povo da mensagem. Ele vai ressuscitar para revelar isso, revelar aquilo. Eles estiveram lá no tabernáculo, eles escutaram a revelação dos 7 selos, a pregação do profeta dos 7 selos, e eles não viram o 7º selo. Eles não viram o 7º selo pregando. Esse é o nosso problema, viver naquele dia e não ver. Hoje vocês estão querendo ver aquilo, mas não vai ver mais, não é mais através daquele trabalho lá na América do Norte, que Deus já passou da América do Norte, na América Latina, está na América do Sul. É o que Deus está fazendo por mim e por você, mas a gente quer ser teimoso ainda, já não é bebê mais, quer ser teimoso, quer ir para lá, dizendo que isso vai acontecer lá. Não. Seja um bebê que ouve a palavra e pode ser doutrinado, ensinado. Porque se já faz mais anos do que isso, mais de 6 anos, é difícil você ensinar ele. Ele não aprende. Você verá, se você simplesmente fizer aquilo, romper aquelas velhas tradições e coisas e vir a Ele, você o verá de pé. Porque as pessoas, é difícil crer no que nós pregamos, porque o irmão Brana pregava cada coisa e ficava velado. Você o verá de pé. O verá quem? Verá Deus. Você o verá. Até para escrever, eles colocaram certo aqui, maiúsculo, o. Você o verá de pé. O conquistador poderoso. A palavra prometida para esta era sendo manifesta. A palavra prometida para a era de irmão Brana era ele ser o 7º anjo que revelaria os mistérios de Deus. Não somente uma coisa, mas todos os mistérios. Por isso você tem as eras da igreja, a semente da serpente, as 7 semanas de Daniel. Você tem tudo revelado. Cristo, o mistério. Quando você tem Cristo revelado,
todos os selos foram revelados, porque os selos é Cristo. Amém? Aí ele prossegue aqui ainda. Você verá o Deus poderoso desvelado, o verá bem no nosso meio aqui. Irmão, eu não sei como você vai conseguir ver o poderoso Deus desvelado. Bem no nosso meio, diz o profeta. Eles não viram isso. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê o 7º selo revelado aqui, vê Brana. Ah, mas tem mistério que Brana disse que não, por 7 ele não podia falar. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Esse é o dia e a hora que ninguém pode saber, nem o filho, mas unicamente o Pai, nem os anjos do céu. Aquilo ficou em segredo naquele dia, para que depois, no ministério da esposa, ela viesse comer o livrinho, e aí nós poderíamos ficar sabendo quem era esse. Onde Deus estava velado nos Estados Unidos, com tantos pregadores famosos e bons, e que faziam grandes milagres. Onde Deus estava velado num homem apenas. Você o verá, o Deus Todo-Poderoso desvelado, o verá bem no nosso meio, desvelado, o Deus poderoso, invicto por tradições. Nós que precisamos é crer na Bíblia que nós lemos, é crer na mensagem. Não adianta você ficar ouvindo o irmão Brana, ouvindo, nem ouvindo eu. Se você não crê, para de ouvir. Se você não crê naquilo que o irmão Brana pregou nos selos, para de ouvir as fitas do irmão Brana. Se você não crê, irmão Brana dizendo que a era terminou, para poder revelar os selos, ele diz que a era terminou, que o cordeiro saiu do trono, que ele não é mais mediador, que ele não é mais cordeiro, que ele converteu em leão, e você não crê, para de ouvir as fitas, filho. Vocês são dirigidos a ouvir fitas, mas se vocês não querem ouvir a fita que revela os selos, a fita que revela as mensagens, você não quer ouvir a revelação dos 7 selos, já começa no Deus escondido e revelado em simplicidade, na mensagem do profeta. E agora, para chegar no nosso tempo, tem você condições de ver Deus outra vez? Ver Deus, eu mesmo fico pensando, mas é só esse povinho? Aí o irmão Brana diz: Deus velado nesse grupinho, certo? Deus manifestado aqui nesse grupinho, velado em carne humana. E a gente vê, é tão pouca gente, é pouca gente no Brasil, é pouca gente na África, é pouca gente em Portugal, é pouca gente que está me ouvindo, que crê, é pouca gente. E aqueles que nem ouvem, porque eles não creem, aqueles que nem ouviam Jesus, aqueles que nem gostam de ouvir Brana. Nós temos os mesmos hoje que não gostam de nos ouvir, porque eles não gostam desses parágrafos, porque isto desvela Deus, mostra que Deus está numa carne, que Deus está na esposa hoje, e que ela comeu o livrinho e está manifestado. Obrigado, Senhor, que cada um de nós possamos regozijar a cada momento com aquilo que o Senhor fez. Não é nem com o que o Senhor vai fazer, mas com aquilo que o Senhor fez. O Senhor já revelou e eu quero me dobrar a esta revelação. Assim como eu me dobro aquilo que o Senhor me deu na cruz do Calvário, cura divina, libertação, salvação, perdão. Senhor, eu me dobro agora o que o Senhor fez no Monte Pôr do Sol, que me deu a revelação do 7º selo, dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, e que eu pude ficar sabendo destas coisas pelo que o Senhor fez. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.